Meus amores, tudo bem com vocês? Vamos lá, nossa última aula, revisão da semana. Isso não quer dizer que eu não vou estar revisando com vocês durante a próxima semana as outras disciplinas para as avaliações, né? Cada dia eu vou tentar estar enviando um exercíciozinho um dia antes para vocês irem treinando, certo? Mais uma revisão para as nossas avaliações que começam dia 8, terça-feira. Vamos lá, hoje com ciências, tá? As páginas 32 e 40, seguindo o cronograma, certo? De vocês, o roteiro de estudos que eu já enviei. Vamos falar rapidinho porque nós já temos, se eu não me engano, 2 aulas sobre as plantas. Então, não há necessidade de demorar tanto. Vamos falar um pouco sobre a fotossíntese, que é a produção de alimento da planta. A planta, ela produz o seu próprio alimento, seguindo todos esses passos aqui, começando do 1, aqui embaixo, que é a retirada dos minerais do solo, né? Retirado da água e retirado a água e os sais minerais aqui do solo, para dar força a essa planta. O passo 2 é por meio das folhas que a planta absorve o gás carbônico, né? Que ela absorve o ar de fora. O passo 3, na presença da luz ocorre a fotossíntese. Tem que ter luz solar, se não tiver a plantinha não sobrevive, não produz, não fica bonita. Número 4, resultado desse processo que é a formação de um tipo de açúcar, a glicose, tá? Formação de um tipo de açúcar com a retirada dos minerais e da água do solo e a absorção do gás carbônico, além do sol, a luz do sol, que tem que ajudar bastante. Quinto, a glicose é distribuída por toda a planta e o oxigênio é liberado para o ar. Ela produz o próprio oxigênio, o próprio alimento e também libera. Por isso que é tão importante cuidarmos das nossas plantas, cuidarmos das nossas matas, porque eles liberam um ar puro para a gente. Aqui embaixo tem uma observação. A fotossíntese ocorre na planta durante o dia e a noite. Porém, durante o dia acontece a principal parte sob o efeito da luz do sol. Durante o dia que acontece a principal parte da fotossíntese, porque a luz do sol ajuda, né? E à noite nós não temos a luz do sol e a luz artificial não serve. Adiantando mais um pouquinho, temos aqui as 2 representações que tem no livro de vocês, né? Da respiração das plantas. Elas produzem o próprio alimento, como eu já disse, através da fotossíntese. E também respiram. As folhas podem absorver gás e oxigênio do ar ou da água. Tia, como assim da água? As plantas aquáticas, elas retiram o oxigênio da água. As plantas são seres vivos, nascem, crescem, morrem, reproduzem e morrem, certo? Vamos ver o próximo. Aqui eu tenho alguns tipinhos de plantas, ó. As terrestres, as aquáticas e as plantas aéreas. E temos também outras plantas, que são as plantas que acumulam água, como, por exemplo, a árvore barriguda, acumula água dentro dela para sobreviver aos períodos de seca. Os cactos, que ao invés de folhas, eles têm espinhos, porque aqueles espinhos retêm a água. Eles conseguem armazenar água para se manter verdes por mais tempo. As plantas terrestres são aquelas que vivem na terra e retiram do solo, da terra e do ar certas substâncias que necessitam para viver. As plantas aquáticas são aquelas que se desenvolvem na água, como por exemplo a Vitória régia. Elas retiram da água os nutrientes necessários para sobreviver. Assim como a plantinha terrestre retira da terra, a aquática retira da água o que precisa. E as plantas aéreas? As plantas aéreas são aquelas plantas hospedeiras que crescem atrepadas em outras, crescem coladas em outros troncos de outras árvores maiores. Elas retiram do ar ou do meio onde vivem os alimentos necessários à sua sobrevivência. Retiram do ar e do tronco das outras árvores o alimento para qual elas precisam, do qual elas precisam para sobreviver. Um exemplo aqui é a bromélia. As bromélias e algumas orquídeas, elas crescem em outros troncos, em outras
árvores, né? Por isso que tem pessoas que querem cultivar bromélia ou orquídea em casa, planta elas em casca de coqueiro, casca de coco, ou então em um pau de coqueiro, porque elas são hospedeiras, elas crescem montadas em outras, em cima de outras. Geralmente elas vivem em locais altos, vocês muito difícil vão encontrar elas assim, ó, rasteirinha. Sempre na altura, trepada em longos troncos de árvores, tá? Temos aqui as partes das plantas, que todos vocês conhecem, a raiz, o caule, a flor, folhas e frutos, além das sementes, que dão origem a novas plantas. Se não tiver flor, não vai ter semente, ou melhor, se não tiver flor, não vai ter fruto e não vai ter semente para ter uma nova planta. E as plantinhas que não têm fruto, como se reproduzem? Algumas delas não têm fruto, mas têm semente, tem as sementinhas que ficam dentro das flores. Então, aquele passarinho pega, leva para outro lugar, ou nós mesmos, seres humanos, pegamos e levamos e plantamos em um outro lugar aquela sementinha, tá? Então, não quer dizer que precisa ter fruto. Algumas plantas não têm fruto, mas têm as sementes. Por fim, a nossa agenda. Livro de reforço, terceiro ano, página 103 e 104. Quarto ano, página 151 e 152. No livro de reforço, as atividades estão relacionadas ao conteúdo, às plantas, que começa na página 40 para o quarto ano e 32 para o terceiro ano, 32, 33 e assim diante. Quarto ano, 40, 41, 42. É só ir no livro, pesquisar, que lá vai ter todas as respostas do livro de reforço, tá bom? Cheiro, até a próxima aula e vamos estudar para as nossas avaliações que começam dia 8. Segunda-feira não teremos videoaula, porque é feriado nacional, 7 de setembro, dia da independência do Brasil. No dia 8 iniciamos as nossas avaliações online, tá bom? A segunda avaliação online. Tchauzinho!